Olá pessoal, sejam bem-vindos. Me permitam inicialmente me apresentar para vocês. Meu nome é Wender Geraldelli, eu sou sócio consultor da empresa Evidência e Qualidade, trabalho com implementações de sistemas de gestão e realização de treinamentos voltado para a gestão da qualidade, para a gestão ambiental. Mostro para vocês um pouquinho aqui do meu currículo, tá bom? Hoje nós vamos falar basicamente do sistema ISO 14001 e dos fundamentos de gestão de sistemas de gestão da qualidade, caindo principalmente nos requisitos da norma ISO 14001. A Evidência e Qualidade, pessoal, ela é uma empresa especializada na execução e na implementação de sistemas de gestão, tudo bem? E na realização de treinamentos voltados para a gestão da qualidade, como formação de auditores, como treinamentos de ferramentas que nós usamos na gestão da qualidade, na gestão ambiental e nesse âmbito organizacional. Nossos principais parceiros são esses daqui. Eu trago como principal para vocês a Supera, que é o Parque Tecnológico de Ribeirão, e a USP, que é onde nós usufruímos de uma infraestrutura muito interessante para a realização de treinamento e simulações. Certo? Alguns dos nossos clientes aqui em Ribeirão e na região são esses também, onde nós já realizamos implementação de sistemas de gestão e também treinamentos voltados para a área da qualidade ambiental e também médico-hospitalar. Nosso principal foco na evidência e qualidade são essas normas, tá certo? O carro-chefe nosso seria a ISO 9001 e também a ISO 14001, além do RDC 16, que é um sistema da Anvisa voltado para empresas médico-hospitalares. Além de implementação de sistemas e formação de auditores, nós trabalhamos com outros treinamentos esses que acabam suportando, dando uma base para a implementação da gestão da qualidade, para a implementação de um sistema de gestão numa organização. Como, por exemplo, o programa 5S, nós temos as ferramentas da qualidade, estatística aplicada, cálculo de incertezas, PCP, entre outros. São treinamentos que acabam facilitando a implementação, acabam criando esse conhecimento, criando essa cultura organizacional voltada para a qualidade na empresa e principalmente pensando na manutenção, na solidez desse sistema implementado. Nesse palestra, nesse mini treinamento que nós vamos fazer aqui, os principais conteúdos abordados serão esses, com ênfase principalmente no sistema de gestão ambiental, onde nós usamos aí como base a ISO 14001. Nós vamos passar por alguns conceitos importantes e vamos chegar na ISO 14001, que é o foco dessa palestra, tudo bem? Pessoal, inicialmente, vamos falar da evolução dos conceitos da qualidade. Você pensa aí, na década de 80, no Brasil, nós tínhamos apenas 4 grandes montadoras de carros. Nós tínhamos aí a Ford, a Fiat, a Volkswagen e a Chevrolet. Depois, na década de 90, com a abertura dos mercados, muitas outras montadoras vieram para o Brasil. Hoje nós temos aí inúmeras montadoras. E isso aconteceu em vários segmentos, em vários tipos de empresa. O que isso aconteceu? Como que isso gerou para o nosso país? As nossas empresas acabaram se vendo num aumento de uma concorrência muito forte, um aumento, nós consumidores acabamos tendo um aumento de oferta no mercado. Qualquer produto que nós vamos comprar hoje, nós temos várias opções. Então nós conseguimos balancear isso aí, fazer uma relação custo-benefício, uma relação qualidade-preço de uma forma muito interessante. E isso causou muitas mudanças para nossas empresas, né? Pensando aí que as nossas empresas buscam também outros mercados, mas mesmo aqui dentro do Brasil, as principais alterações no mercado, como por exemplo, esse aumento da competitividade entre as empresas, nós temos muita concorrência entre as empresas, o consumidor mudou muito também ao longo do tempo. Antigamente nós pensávamos simplesmente na relação qualidade-preço aí, ou no menor preço. Hoje o consumidor acaba pensando em questões que vão muito além da qualidade ou do preço de um produto. Nós pensamos, por exemplo, na proveniência desse produto, se a empresa que constrói esse produto, que elabora esse produto, tem uma preocupação ambiental, se essa empresa tem uma preocupação com o colaborador, se esse produto não é proveniente de uma mão de obra escrava, uma mão de obra infantil, enfim. Hoje o consumidor tende a pensar dessa forma, tende a levantar essas questões antes de fazer uma compra, antes de buscar um serviço no mercado.
E você pensa aí que essa relação custo-benefício, que antigamente a gente pensava simplesmente na qualidade e preço, hoje nós acabamos pensando muito em meio ambiente e também em responsabilidade social da empresa. Aqui nessa palestra nós vamos falar basicamente, ou principalmente, dessas questões ambientais. Como tudo isso aconteceu, como que isso evoluiu, quais são os principais temas e como nós poderíamos implementar um sistema de gestão ambiental dentro da empresa. As empresas também, as organizações acabam se preocupando com tudo isso, até porque com as mídias sociais hoje fica muito fácil de nós fazermos uma reclamação, de nós expormos um problema que nós tivemos com uma empresa, enfim. Então, com essa globalização, com a internet, muita coisa mudou no mercado, muita coisa mudou no Brasil mesmo. Você pode pensar, você pode comparar a sua vida de algum tempo atrás e agora, muita coisa vem se alterando. E a preocupação do consumidor, a preocupação das empresas também vem se alterando ao longo do tempo. Para iniciar, pessoal, eu gostaria de tocar no ponto muito importante que é a qualidade. Eu estou falando de qualidade, relação custo-benefício, mas o que é qualidade? Quando você sai para comprar um produto, quando você sai para buscar um serviço, o que você pensa de qualidade? O que seria qualidade para você? Qualidade, pessoal, é simplesmente atender requisito do cliente. É atender a expectativa do seu cliente. Isso é qualidade. Quando você elabora um produto que atende a necessidade daquele cliente, aquele cliente fica satisfeito com ele, ou mesmo um serviço, isso significa que o seu produto, que o seu serviço possui qualidade. Eu trago nesse slide uma brincadeira interessante, que é onde eu te pergunto qual desses dois carros possui uma maior qualidade. Logicamente, você poderia pensar de cara, falar, esse aqui tem maior qualidade, o Ferrari tem maior qualidade. Mas eu vou te dizer que a resposta correta para essa pergunta é depende. Depende do quê? Depende dos meus requisitos, depende do requisito do meu cliente. Se o seu requisito for economia de combustível, se o seu requisito for, se a sua necessidade for preço de manutenção, o preço do produto, com certeza o que tem mais qualidade para você seria esse. Agora, se o seu requisito é conforto, se o requisito é potência, status, enfim, aí com certeza seria a Ferrari. É uma brincadeira, mas é a verdade. A qualidade depende da sua necessidade, depende da necessidade do consumidor, do nosso cliente. O que ele precisa, se eu consigo atingir isso, quer dizer que meu produto, quer dizer que meu serviço tem qualidade. Tudo bem? Resumindo, então, o ponto-chave da gestão dentro de uma empresa, da gestão da qualidade dentro de uma empresa, seria 3 pontos. Eu busco redução de custo, eu busco aumento de produtividade, ou seja, eu quero produzir mais e gastar menos. Para quê? Para eu oferecer para o meu cliente uma boa relação qualidade-preço. E dessa forma atingir a satisfação desse meu cliente. Esse é o intuito de qualquer empresa. Tudo bem? Então é isso quando a gente pensa em qualidade, em gestão da qualidade. É assim que a gente pensa. Essa seria a base aí desse conhecimento. Bom, estou falando de gestão, de sistema de gestão ambiental, sistema de gestão da qualidade. Mas o que é um sistema de gestão, pessoal? Um sistema de gestão é quando você cria dentro de uma empresa uma estrutura capaz de gerenciar sua política, seus procedimentos, seus processos e de forma a buscar melhorias através desse gerenciamento. Quando você cria esse tipo de estrutura, esse tipo de ambiente dentro da sua empresa, você tem implementado um sistema de gestão. Pode ser um sistema de gestão da qualidade, pode ser um sistema de gestão ambiental, pode ser um sistema de gestão de segurança, saúde ocupacional, enfim. Nós temos vários sistemas de gestão, nós temos várias normas que nós podemos implementar dentro de uma empresa. E até uma tendência do mercado hoje é as empresas, as organizações buscarem um sistema de gestão integrado, né? Onde elas se preocupem em cuidar do produto com um sistema de gestão da qualidade, como por exemplo o ISO 9001. Ela se preocupa em cuidar do meio ambiente onde ela está inserida, como por exemplo o sistema de gestão ambiental ISO 14001. E ela se preocupa em cuidar do colaborador dela, através do sistema de gestão de saúde ocupacional, o OSAS, por exemplo, 18001. OSAS que vai ser publicado através de uma norma ISO a partir, provavelmente, de setembro do ano que vem. Toda norma, pessoal, praticamente todas, são baseadas no ciclo PDCA. O que é o ciclo PDCA? O ciclo PDCA vem do inglês plan, de planejamento, de execução, de fazer, o check, que é a verificação, tudo bem? E o act, que é a ação. Então, esse ciclo
é um ciclo contínuo dentro da empresa, que tem o objetivo de buscar a melhoria contínua, a melhoria dos processos, a melhoria dos seus colaboradores, enfim, a melhoria do seu sistema como um todo. Como que é feito basicamente esse sistema? Como ele é montado dentro de uma empresa, pessoal? O primeiro passo é o planejamento. O planejamento talvez seria a parte mais importante que uma empresa deveria prestar atenção, seria a parte principal quando ela vai implementar um sistema de gestão. Um planejamento bem feito garante que ao longo da implementação você não precise voltar e realizar de novo um planejamento, ficar corrigindo as coisas. Então fica uma implementação de um sistema muito mais contínuo, muito mais adequado e eficaz, como pede a norma. O que você faz no planejamento? No planejamento você faz a elaboração da sua política da qualidade ou política ambiental. Você faz, vamos pensar aqui no sistema de gestão ambiental, você faz o levantamento das fontes de poluição, você faz a elaboração dos objetivos, metas, indicadores do seu sistema, você elabora os planos de emergência, você busca garantir como você vai fazer a medição e monitoramento do seu sistema, como que você vai fazer buscar, medir, garantir você obter esses indicadores de forma adequada, enfim. O planejamento é como você vai executar todo o sistema depois. Então, por isso que é muito importante a empresa gastar mesmo tempo nessa fase, para não ter que ficar corrigindo ou mudando muitas coisas ao longo da execução. A segunda etapa, o do, a execução, o fazer, né, o D do nosso ciclo, é onde tem a maior parte das tarefinhas, a maior parte das atividades que a empresa vai ter que realizar. Então, aqui você vai elaborar formas de controle de documentos, você vai elaborar procedimentos, você vai elaborar instruções de trabalhos, você vai fazer as medições, enfim, todo o pessoal que vai pôr a mão na massa mesmo, está aqui. Então, o do seria a maior parte das tarefas, seria a hora que você vai trabalhar mesmo ali ao longo da implementação de um sistema, ao longo da execução de um processo da sua empresa. Em seguida, nós temos o check, né, a verificação. O que é a verificação? É simplesmente você verificar, você analisar se aquilo que você planejou está saindo de acordo com os resultados que você teve. Ou seja, se os seus resultados garantem mesmo o seu planejamento. A sua verificação de forma adequada é muito importante, através de auditorias, através de reuniões, enfim, da análise de dados, porque a partir dessa análise, a partir dessa verificação, você vai tomar ações, que é a última fase do ciclo, né? Que é o A, aqui, o ACT. Que ações? Você vai tomar ações corretivas, você vai tomar ações preventivas, sempre buscando melhoria contínua. Aqui a empresa se pergunta, como eu posso fazer tal atividade de uma maneira melhor? Como eu posso executar esse processo de uma maneira melhor? Quando você faz essa pergunta, você busca formas e ações para conseguir essa melhora na empresa. Então é assim que se monta um ciclo, tá vendo? É assim que você consegue implementar um sistema de gestão na sua empresa. Agora eu gostaria de começar falando de forma mais específica do sistema ISO 14001 e do sistema de gestão ambiental. Inicialmente, pessoal, eu vou falar para vocês de alguns temas ambientais que são muito importantes, que dão essa base de conhecimento. O primeiro deles é essa evolução das questões ambientais. Como é que as questões ambientais, essa preocupação com o meio ambiente veio acontecendo ou veio evoluindo ao longo do tempo? Se você pensar, na década de 60, na década de 70, começaram as primeiras preocupações, as primeiras ações relativas a essa questão ambiental, a essa busca por evitar que a gente degrade o meio ambiente. Na década de 70, então, as empresas começaram a incluir, no fim de linha, vamos dizer assim, no final dos processos, um tratamento para garantir que ela atendesse à legislação aplicável, para evitar que ela despejasse aí no meio ambiente uma quantidade muito grande de poluentes. Então, simplesmente na década de 70, as empresas buscavam atender a legislação, mas já iniciava aí alguma forma de preocupação com o meio ambiente. Na década de 80, nós tivemos inúmeros acidentes ambientais. Aqui no Brasil mesmo, nós tivemos algumas ocorrências aí com materiais radioativos, enfim. Tudo isso levou as empresas e as pessoas a se perguntarem sobre se vale a pena o crescimento a qualquer custo, né, a qualquer preço aí para as organizações. Então, será que vale a pena eu destruir o meio ambiente, eu fazer de tudo para crescer e não prestar atenção nesses detalhes, né? Então, na década de 80, começou a preocupação em reduzir, em recuperar,
em reciclar material. Então as empresas começaram a tomar algumas atitudes até pensando em prevenção. Tudo bem? Então na década de 80 começou a andar de forma melhor essa ideia aí das questões ambientais e dessa preocupação das empresas. Na década de 90 que houve uma melhora mais significativa. Por quê? Na década de 90 nós começamos a pensar mesmo em prevenção. Início da década de 90, aí, em 1992, surgiu a primeira norma de gestão ambiental, que foi a BS 7750. Depois, em 96, nós tivemos a primeira ISO, né, onde foi publicada a primeira versão, aí, a primeira edição da ISO 14001. Então, nesse ponto, as empresas começaram a se adequar, a criar sistemas de gestão, implementar sistemas de gestão para buscar essa prevenção, prevenir essa emissão de poluentes, prevenir a degradação do meio ambiente, tudo bem? Tanto que, a partir da publicação da ISO 14001 em 96, milhares de empresas buscaram essa certificação. Até o final de 2010, quase 220, quase 250 mil empresas já tinham se certificado. Então, nós vemos que as empresas estão buscando, estão se preocupando, estão tentando melhorar. Outros temas importantíssimos, antes de nós falarmos significativamente da ISO 14001, são esses daqui. A prevenção da poluição, o ciclo de vida do produto, passivo ambiental e desenvolvimento sustentável. Eu vou falar um pouquinho de cada um para você, porque isso vai te dar uma base melhor, um conhecimento melhor, quando nós formos efetivamente falar da ISO 14001. O primeiro deles é a prevenção da poluição, talvez o mais importante desses quatro. Por que o mais importante? A prevenção da poluição é citada várias vezes na ISO 14001. E a ISO pede para você, na sua política ambiental, garantir, escrever lá o seu comprometimento em prevenir a poluição no meio ambiente onde a organização está inserida. Então, se você coloca na política, você tem que manter, você tem que cumprir. Então, quando a norma exige que você coloque isso na política, ela está mostrando o tamanho da importância desse tema, da prevenção da poluição. Mas o que é poluição? Poluição é qualquer ente, qualquer substância que vá ser inserida no meio ambiente por ação do ser humano e que pode causar um dano negativo nesse meio ambiente. Isso é poluição, tudo bem? Agora, o que é prevenção da poluição? É quando a empresa tenta, através de suas atividades, através de seus processos, formas de evitar que essas substâncias cheguem ao meio ambiente ou pelo menos reduzir a quantidade dessas substâncias que estão chegando ao meio ambiente, diminuindo assim a poluição gerada por aquela empresa no ambiente onde ela está inserida. Isso que é prevenir a poluição. Como uma empresa pode prevenir a poluição? Que ações que normalmente as empresas tomam? As empresas tentam melhorar o processo, elas tentam mudar, substituir a energia, a fontes de energia onde ela usa dentro da empresa, ela tenta fazer reciclagem, tenta fazer recuperação, reutilização, enfim. Então, são várias formas que as empresas tentam buscar, que as organizações tentam executar para prevenir, ou pelo menos para diminuir essas emissões, evitar que esses entes aí, que essas substâncias cheguem ao meio ambiente degradando o sistema, degradando o local ou a comunidade onde ela está inserida. Tudo bem, pessoal? O segundo tópico, também muito importante, é o ciclo de vida do produto. O que é o ciclo de vida do produto? É o que a gente chama do berço ao túmulo, que é desde quando você compra a matéria-prima, todo o processamento que você faz com essa matéria-prima para construir o seu produto, a forma que você vai transportar esse produto para o seu cliente, durante a utilização desse produto e até mesmo a disposição final. Ou seja, se você vai reciclar, se você vai descartar, enfim, do berço ao túmulo. Tudo isso é o ciclo de vida do produto. E por que é muito importante para uma organização analisar esse ciclo? É muito importante que a partir desse ciclo ela conhece todas as fontes de poluição que esse produto, que esse caminho pode gerar ao meio ambiente. Dessa forma, conhecendo todas essas fontes, essas possíveis fontes de poluição, ela pode gerar controles mais adequados para evitar que isso aconteça, para evitar que os impactos ambientais acabem ocorrendo. Tudo bem? Então, por isso que é muito importante analisar o ciclo de vida do produto. Em seguida, pessoal, eu trago aqui para vocês o tema passivo ambiental. Mas o que é o passivo ambiental? O passivo ambiental é o seguinte, são os danos aí causados no meio ambiente
por atividades passadas. Então, pode ser uma atividade aí que aconteceu há 10 anos atrás na sua organização e que causou impacto ambiental hoje, ou que provavelmente pode causar um impacto ambiental num futuro próximo ou mesmo distante. Isso é um passivo ambiental. São danos ao meio ambiente causados por atividades passadas. E, por lei, as empresas precisam interagir, precisam cuidar desses passivos ambientais. Tanto que a ISO 9001, ela cobra que as empresas, quando vão implementar o sistema ISO, pesquisem os passivos ambientais dela. Ou seja, pesquisem se as atividades passadas da empresa podem causar algum impacto, algum dano ao meio ambiente hoje, ou até mesmo no futuro. Isso é muito importante e é cobrado em auditoria essa pesquisa, esse levantamento aí dos passivos ambientais de uma empresa, tá bom? Em seguida, pessoal, finalizando aqui esses 4 temas, nós falamos de desenvolvimento sustentável. Sustentabilidade talvez seja a palavra mais da moda hoje, né? Todo mundo, todas as empresas gostam de falar que são sustentáveis, que buscam a sustentabilidade, enfim. Mas o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é o seguinte, é você fazer o que precisa fazer hoje, é você crescer com a sua organização sem comprometer as próximas gerações. Ou seja, sem comprometer a capacidade das próximas gerações de gerar suas próprias necessidades, de cumprir ou de suprir as suas próprias necessidades. Desenvolvimento sustentável é você pensar em termos ambientais, que é o nosso foco no passado, no presente e no futuro. Isso é o desenvolvimento sustentável. Tudo bem, pessoal? Bom, aqui eu trago para vocês os requisitos da norma ISO 14001, que é o foco aqui da nossa palestra, tá bom? Você vê que a norma ISO 14001 ela é bem completa, ela traz aqui, ela é bem estruturada no ciclo PDCA. No início ela traz algumas definições, objetivos, referências normativas, enfim. Em seguida, aqui no item 4, ela traz todo o planejamento, então seria o P do nosso ciclo PDCA, que é a parte mais importante, é onde eu vou gastar a maior parte das minhas explicações aqui nesse treinamento para você. Em seguida, ela traz os requisitos referentes à execução, ao do nosso PDCA, depois a verificação e fecha aqui embaixo na análise, né, que seria onde nós vamos tomar as ações necessárias para buscar nossas melhorias. Eu vou mostrar mais à frente na nossa apresentação como esse ciclo PDCA fica, todos esses requisitos ficam agrupados aí no ciclo PDCA e você vai conseguir entender melhor como você poderia implementar um sistema de gestão na sua organização. Bom, a ISO 14001, como todas as outras normas, pessoal, elas trazem para você o que você deve fazer na sua empresa. Ou seja, ela traz os requisitos que você deve implementar, mas ela não diz em momento algum como você vai implementar esses requisitos. Isso fica a critério da empresa, fica de acordo com a própria criatividade da empresa, tudo bem? Mas você tem normas aí que podem dar esse suporte. Uma norma muito importante quando você vai implementar um sistema de gestão ISO 14001 é a 14004. Essa norma ela traz para você algumas diretrizes, ou seja, algumas dicas de como implementar alguns requisitos da norma, como cumprir alguns requisitos que a norma 14001 pede. Então pode ser muito importante, muito útil quando você vai implementar esse sistema de gestão. A 1450 e a 9001, elas trazem aí definições, vocabulário. Então é muito importante também, quando o primeiro contato aí com o sistema, o pessoal acaba tendo, leiam, né, estudem essas duas normas para se familiarizar com os termos, se familiarizar com os vocabulários que vão ser usados depois numa auditoria, enfim, nos treinamentos. Isso acaba sendo muito interessante. Finalizando aqui, a NBR ISO 1911, ela traz para a gente critérios, diretrizes, melhor dizendo, de auditoria. Ou seja, como você vai planejar uma auditoria, como você vai executar uma auditoria, como você deve elaborar um relatório de auditoria e foca bastante também na condução da auditoria, ou seja, no comportamento do auditor, como se portar numa auditoria. Isso é muito importante porque a empresa vai ter que realizar auditorias internas, né? Então essa norma acaba sendo muito útil e importantíssima quando você vai implementar um sistema de gestão na sua empresa, independente de qual for, 9001, 14 ou outro qualquer. Bom, pessoal, vamos começar a falar mais especificamente da ISO 14001. Quando você vai implementar um sistema de gestão ISO 14001 na sua empresa, a primeira coisa que você tem que fazer
é verificar, é estudar, é analisar o meio ambiente onde sua empresa está inserida. Ou seja, quais são as circunvizinhanças, como que é a comunidade onde ela está inserida, se tem um rio que passa ali perto, enfim, fauna, flora, tudo isso faz parte desse meio ambiente da sua empresa. E o primeiro passo é você estudar desde onde a empresa está até a comunidade, até as vizinhanças de onde ela está inserida, esse meio ambiente onde ela está inserida, tudo bem? Em seguida, eu entro aqui na parte mais importante da norma, na parte fundamental, que seria a base desse sistema de gestão ambiental, que é o levantamento de aspectos dos impactos. O 3.6 e o 3.7 traz para a gente definição do que é o aspecto e do que é o impacto ambiental. O requisito mais importante dessa norma, eu diria para você, é o 4.3.1, que é onde nós fazemos lá no planejamento o levantamento dos aspectos ambientais. Mas o que é um aspecto, o que é um impacto ambiental? Aspecto ambiental, pessoal, é o seguinte, é qualquer elemento que produzido ou gerado dentro de uma organização que pode causar um dano ao meio ambiente, que possa causar um impacto ao meio ambiente. Então, aspecto ambiental é qualquer coisa que possa vir a poluir o meio ambiente onde aquela empresa está inserida. E o impacto? O impacto é justamente esse dano, é justamente a ação do aspecto no meio ambiente. Tudo bem? Por que é muito importante para a empresa fazer um levantamento de aspectos e impactos ambientais de forma muito adequada? Isso aqui no planejamento 4.3.1. O levantamento de aspectos e impactos ambientais vão dar a base para toda a construção do sistema. Então, você faz um levantamento desses aspectos de forma bem feita, você consegue gerar, construir objetivos, metas de forma adequada, você consegue criar de forma mais eficaz os planos de emergência, você consegue buscar os seus indicadores de forma mais adequada, ou seja, até mesmo a legislação aplicada à sua organização, você consegue ter um foco melhor, garantir que você está atendendo aquela legislação, ou seja, esse levantamento de aspectos e impactos ambientais acaba sendo a base de toda a construção do sistema de gestão ambiental. Tudo bem? Por isso a importância, a grande importância desse ponto na norma. Bom, pessoal, o que seriam então alguns exemplos de aspectos e impactos? Então, por exemplo, a emissão de fumaça preta numa organização, numa usina. Isso é um aspecto ambiental, tá? É um elemento que eu vou jogar no meio ambiente e que pode causar um impacto ambiental. Seria a causa dessa poluição, a causa do dano. O dano, o efeito, é o que eu chamo de impacto, tá bom? Por exemplo, a contaminação do ar. Bem, tá vendo? O aspecto é a causa. O impacto é o efeito que esse aspecto causou no meio ambiente, tá? Nós temos outros exemplos aqui, por exemplo, a emissão de efluentes dentro de uma organização e a contaminação de rios, de lagoas, enfim, do lençol freático, isso seria o impacto, tá? A emissão de efluentes é a causa, é o aspecto. Na hora que esse efluente chega no meio ambiente e causa dano, eu tenho um impacto ambiental. Tudo bem? Outro exemplo aqui seria estocagem de combustível, isso pode gerar um vazamento, causar uma contaminação, da mesma forma que os efluentes, pode causar incêndios, pode causar uma explosão, enfim. São vários impactos aí que eu posso ter a partir de um aspecto ambiental. E isso é muito importante, porque às vezes um aspecto ambiental pode gerar impactos em regiões diferentes, em diferentes partes do mundo e completamente diferentes um do outro. Por exemplo, você tem aí essas emissões de fumaça preta, emissões de poluentes no ar. Isso pode gerar aumento da temperatura ambiente, isso pode gerar, consequentemente, o aquecimento global, que tanto se fala hoje em dia, né? E, consequentemente, derretimento das geleiras, aumento dos níveis dos oceanos, inundações de áreas, destruição de fauna, flora, enfim. Então, você vê que, às vezes, um aspecto ambiental pode causar uma série de impactos que podem degradar o ambiente em diversas partes do mundo, até mesmo muito distantes de onde ele foi gerado. Tá bem? Por isso que é muito importante esse levantamento adequado numa empresa. E o desempenho ambiental? Pessoal, essa aqui é uma parte muito interessante da norma, que é quando você vai analisar a capacidade da sua organização justamente de controlar esses aspectos ambientais, evitando os impactos ambientais. É muito importante você notar no sistema ISO 14001, na norma ISO 14001, que em momento algum essa norma cria critérios de desempenho ambiental. Ou seja, um exemplo,
Duas organizações que produzem o mesmo tipo de produto, o mesmo produto, elas podem ter desempenho ambiental muito diferente uma da outra. Uma pode ter um desempenho muito bom e um desempenho razoável. Como isso é possível? E as duas serem certificadas? A norma pede o seguinte, que você implemente um sistema de gestão capaz de levantar seus aspectos, capaz de controlar esses aspectos ambientais e que gere melhoria na sua empresa, que continuamente você busque por melhorias. Então a melhoria é justamente para a organização buscar crescer aos poucos. Não necessariamente quando você implementa um sistema de gestão, você vai do 0 ao 100. Você vai crescendo aos pouquinhos, tudo bem? Então esse desempenho ambiental depende da sua organização, depende de onde você está inserido, depende das pessoas que você tem ali dentro e tudo mais, tá certo? Mas como que eu vou verificar o desempenho ambiental da minha empresa? Bom, você faz o seguinte, você fez o levantamento de aspectos e impactos ambientais, você conhece todas as fontes de poluição ou possíveis fontes de impactos da sua organização. A partir daí, você pode criar objetivos, você pode criar propósitos para a sua organização, para você vir a melhorar, buscar melhorias, buscar a diminuição dessas emissões de poluentes, buscar ou até mesmo evitar que se emita tal poluente. Isso é um objetivo, é o propósito de uma empresa, é onde ela quer chegar, tudo bem? Seria como uma visão, é onde a empresa busca, o que ela busca, onde ela quer chegar. Isso é um objetivo. Como que eu vou mensurar esse objetivo? Como que eu vou quantificar esse objetivo? Isso é a meta. A meta é simplesmente o objetivo quantificado. Tudo bem? Então, se você quer na sua casa diminuir o seu consumo de energia, esse é o seu objetivo, diminuir o consumo de energia. Como que você vai quantificar isso? Você pode pôr uma meta para você. Por exemplo, até o final do ano eu quero diminuir 20% do meu consumo de energia. Essa é a sua meta. Agora, como você vai mensurar isso? Como você vai verificar se você realmente está em busca desse objetivo, se você está chegando nessa meta ou não? Isso é conseguido através dos indicadores, tudo bem? Que eu vou te mostrar aqui no próximo slide. Os indicadores, eles vão trazer essa indicação do seu desempenho da qualidade, do seu desempenho ambiental. Ele vai mostrar se você está em busca da meta ou não. É muito importante a boa definição desses indicadores, porque você consegue, muitas vezes, corrigir alguma ação, mudar alguma ação ou mesmo manter aquela ação que esteja dando certo na sua empresa. Por exemplo, uma empresa ela pode ter como objetivo redução do consumo de água. Então, o objetivo de uma organização é consumir menos água, gastar menos água ali nos ambientes da organização. Uma meta dela pode ser a redução desse consumo em 5% dentro de um ano. Então, ela falou, no ano de 2014 eu quero diminuir 5% do meu consumo de água. Essa é a meta, é a quantificação do meu objetivo. Como ela vai verificar se ela está atingindo essa meta ou não? Ela cria um indicador. O indicador, por exemplo, o consumo de água por pessoa, ou seja, a água consumida por pessoa em litros, em metros cúbicos, enfim. Ela vai conseguir analisar se ela vem ao longo do tempo diminuindo esse consumo ou não. Se ela não conseguir diminuir, se ao longo do tempo a empresa, a organização, notar que ela vem aumentando o consumo de água, ela consegue agir imediatamente, mudar um planejamento, tomar alguma ação, mudar alguma atividade, enfim, conscientizar o pessoal, não esperar necessariamente o tempo planejado passar e depois verificar que nada deu certo. Por isso é muito importante a boa indicação, esse bom levantamento desses indicadores, a determinação dos indicadores de forma muito adequada. Tudo bem? Bom, pessoal, e por que as empresas fazem isso? Qual que é o objetivo final? O objetivo final de um sistema de gestão é melhorar. É fazer com que sua empresa melhore de forma contínua, tá bom? Tanto que isso é critério de norma, a norma traz para você, é requisito de norma, melhor dizer, a norma pede para que as empresas busquem melhorias ao longo do tempo. Não precisa melhorar em todos os processos ao mesmo tempo, mas em algum ponto a empresa, a organização precisa estar buscando melhoria. É você se fazer aquela pergunta, bom, como que eu posso executar tal atividade de uma maneira melhor? Quando você faz essa pergunta e você toma a ação para responder ela, para conseguir realmente melhorar, é onde você está buscando essa melhoria. E o ciclo PDCA consegue isso para a gente, né? O ciclo PDCA permite isso para a gente numa organização, como nós já conversamos. Bom,
Aqui, pessoal, eu trago para vocês aquele mesmo sistema, aquela mesma estrutura dos requisitos normativos da 14.001, mas agora montados aí no ciclo PDCA. Vamos conversar um pouquinho como você pode implementar esse sistema na sua empresa. Primeiro passo para você é definir a política da qualidade. Então você vai definir a política ambiental, melhor dizendo aqui, já que o nosso foco é a ISO 14.001. Você vai definir a sua política ambiental. Na sua política ambiental, você tem que mostrar o seu comprometimento com, por exemplo, a prevenção da poluição. Você tem que mostrar o seu comprometimento com o cumprimento ou a adequação da sua organização aos requisitos legais, às leis aplicáveis à sua organização. Você tem que mostrar também o seu comprometimento na busca por melhorias contínuas. São um tripé, né? São a base da política ambiental, são esses três carinhas aí. Melhoria, cumprimento de legislação e cumprimento aí da prevenção, o seu comprometimento da prevenção da poluição. A partir dessa política, pessoal, você vai realizar todo o seu planejamento, para você implementar o sistema de gestão na sua empresa. E aí entra o requisito, melhor dizendo, 4.3, onde você vai fazer todo o levantamento de aspectos ambientais. Desses aspectos, você vai determinar quais são os significativos, ou seja, quais são os mais importantes, os mais relevantes para a sua empresa. Como você pode fazer isso? Você pode analisar em cada aspecto qual a escala de um possível dano, qual a severidade de um impacto causado por esse aspecto e também qual a probabilidade desse aspecto vir a acontecer, vir a causar um impacto, melhor dizendo. Tudo isso você pode analisar para concluir se aquele aspecto é significativo ou não. Por que você tem que fazer isso? Todo aspecto significativo deve ser controlado. Você deve criar formas de controlar todos os aspectos significativos dentro da sua organização. E isso está aqui no 4.3, né, no planejamento do seu sistema. A partir que você levantou e definiu todos os aspectos significativos da sua empresa, você vai criar objetivos, tudo bem? Você vai criar suas metas e indicadores e você vai criar também todos os programas que você vai utilizar, todas as atividades, os procedimentos, enfim, que você vai utilizar para garantir que você controle esses aspectos de forma adequada e não deixe isso vir a ser ou vir causar um impacto ambiental, tudo bem? Em seguida, pessoal, vem a parte de implementação propriamente dita, né? É onde o pessoal vai pôr a mão na massa mesmo, a maior parte das atividades de um sistema de gestão está aqui, da implementação do sistema de gestão. É onde você vai realmente construir ou elaborar formas de controle de documentos, controle operacionais, os procedimentos, você vai elaborar as instruções de trabalho, você vai elaborar os planos de resposta à emergência, ou seja, os planos de emergências, você vai ter que fazer, vocês vão ter que implementar simulações desses planos, ou seja, a empresa deve estar pronta para controlar os aspectos que ela possui, mas também está pronta, preparada com um plano de emergência caso esses aspectos venham a causar um impacto ambiental, ou seja, se acontecer algum acidente dentro da sua empresa, o pessoal, seus colaboradores, você deve estar pronto para agir imediatamente. Para quê? Mitigar, né, diminuir os impactos que podem causar aquele acidente. Tá bom? Um exemplo seria o que aconteceu lá na Petrobras há algum tempo atrás. Então, teve um vazamento na plataforma. Você vê lá que imediatamente o pessoal começou a cercar toda aquela área, todo aquele óleo que começou a vazar. Isso seria uma ação de contenção, tudo bem? Seria uma ação para evitar que isso se alastre, evitar que o pior aconteça mesmo. Já aconteceu o acidente, então tentar pelo menos diminuir um pouco o impacto que ele possa causar no meio ambiente. Isso seria uma ação de contenção. A empresa tem que estar pronta para isso, ela tem que ter esse plano feito já. Em seguida, você pode ter planejamentos, por exemplo, para buscar as causas desse acidente. Então, por que realmente isso aconteceu? Qual que é a causa raiz disso aí? Isso seria você buscar criar ou desencadear na sua organização uma ação corretiva. É você corrigir aquela causa para que isso nunca mais aconteça, ou para evitar que isso aconteça aí ao longo do tempo. Tudo bem? Então, essa é a parte muito importante do sistema, né? Do processo de implementação de um sistema de gestão. Em seguida, pessoal, você vem aqui para o 4.5, que é onde nós temos a parte de verificação, é o check do ciclo PDCA.
A partir do levantamento dos indicadores, das medições, do monitoramento do seu sistema, você vai fazer uma análise, você vai verificar se aquilo que você fez está realmente dentro do seu planejado. E a partir daí você vai fazer uma análise crítica disso, né? Você vai verificar se está dentro do seu planejado e em seguida tomar uma ação. Pode ser não fazer nada, pode ser gerar uma ação preventiva, caso você ache, caso você verifique a tendência de alguma não conformidade. Pode ser também gerar uma ação corretiva, caso tenha acontecido algum acidente ou tenha acontecido alguma coisa que você precise melhorar. Tudo bem? Isso seria a parte do action, a ação, a busca pela melhoria, tá bom? Tudo então para chegar nessa melhoria e buscar a melhoria consistentemente, continuamente dentro da organização, tá bem? Bom, pessoal, então falando um pouco mais desse levantamento de aspectos ambientais, que sem dúvida é a parte mais importante da norma, do sistema ISO 14001, que dá a base para a construção, para a implementação de todo o sistema, é importante você ter em mente o seguinte: para você levantar de forma adequada e não perder nada dos seus aspectos, você precisa estudar muito bem a sua empresa. Você precisa estudar e mapear os seus processos de forma adequada. Conhecendo cada um dos seus processos muito bem, você consegue verificar quais são os pontos falhos deles, você consegue verificar quais são os aspectos que ele pode emitir ao meio ambiente e quais são, em seguida, quais os possíveis impactos ambientais. E aí criar os objetivos, criar as metas, os indicadores, os programas, enfim. Tudo isso vem de um estudo muito bem feito dos seus processos. Você precisa conhecer a sua organização para criar todo esse sistema, tá bom? Apenas comentando aqui com vocês, esse modelo que eu trouxe para vocês de processo, de mapeamento de processos, é o que nós chamamos de diagrama de tartaruga. As indústrias automobilísticas usam bastante esse diagrama, né? É uma forma de você analisar todas as partes do seu processo, desde as entradas, os insumos, fornecedores, as atividades relacionadas até a saída do processo, tudo bem? Então fica um exemplo aí para você, se quiser implementar, se quiser utilizar na sua empresa, é uma forma muito interessante de você conhecer muito legal o seu processo, tá bom? Fica aí o diagrama de tartaruga. Bom, pessoal, então você sabe, isso é claro, que qualquer tipo de processo, por mais simples que ele seja, mesmo no escritório, todo processo gera algum tipo de resíduo, gera algum tipo de perda, tá bom? Ou seja, gera algum tipo de aspecto ambiental, qualquer processo. Se você pensar nisso, uma empresa que consiga fazer um levantamento legal, adequado, de todos os aspectos ambientais dela e dos impactos que podem vir a acontecer através desses aspectos, e conseguir gerir de forma adequada os resíduos que ela produz, que ela gera dentro daquela empresa, melhor dizendo, essa empresa, essa organização já tem aí mais da metade do caminho andado pensando na implementação do sistema 14001. Porque se você consegue levantar todos os aspectos, que é a base da norma, e você consegue fazer uma gestão legal, uma gestão adequada dos seus resíduos, ou seja, evitar que esses resíduos cheguem ao meio ambiente, você tem praticamente a norma implementada. Aí vai ser construir o sistema de gestão tendo isso como base, tá bom? Então, não se esqueçam disso. Os aspectos ambientais acabam sendo a base de tudo. A construção do sistema está sobre os aspectos ambientais. Bom, pessoal, então a ISO 14001 ela traz diversos benefícios para uma organização, tá bom? Por exemplo, você tem aí, através da implementação de um sistema como esse, a organização consegue diminuir desperdícios, a organização consegue buscar formas de tratamento dos resíduos que ela gera, consegue, vamos por aqui, atender às leis estaduais, federais de forma adequada, consegue buscar financiamentos, recursos em outros entes, por exemplo, no BNDES. A organização acaba tendo muitos benefícios através da simples implementação de um sistema de gestão ambiental, que é o nosso foco aqui, né? Então, ela consegue cuidar dos aspectos ambientais dela, diminuir as chances desses aspectos causarem impacto. Se causarem, ela vai estar preparada, ela consegue cumprir com a lei,
ela acaba tendo aí um marketing muito interessante para ela, né? Acaba conseguindo se introduzir ou gerar, abrir portas em mercados que exigem que as empresas, que os fornecedores tenham esses sistemas implementados. Por exemplo, a Comunidade Europeia exige que as empresas tenham o sistema 14001 implementado. Então, uma empresa que implemente esse sistema de gestão consegue abrir essas portas para ela, consegue vislumbrar um mercado novo aí, por exemplo. Tá bom? Então, são inúmeros benefícios que um sistema de gestão como esse traz a uma organização. Perfeito, pessoal? Para finalizar aqui nossa palestra, eu gostaria de apresentar um treinamento que nós vamos realizar, que é Evidência e Qualidade, para realizar a partir do início do ano que vem, que é a formação de gestor. Nesse treinamento, nós buscamos aí introduzir a maior parte de conhecimento visando a gestão integrada, ou seja, formar um consultor, formar um gestor com conhecimento sólido em gestão, em sistemas de gestão da qualidade, em sistemas de gestão ambiental, segurança e saúde no trabalho, ou até mesmo para empresas, indústrias, médico-hospitalares, tendo como base ferramentas da qualidade, estatística aplicada, PCP, técnicas de estilos comportamentais, enfim, acaba sendo um treinamento muito sólido e muito completo, tá bom? Fica aí à sua disposição, fica aí a apresentação desse treinamento para vocês. Eu gostaria, então, de agradecer pela atenção, gostaria de agradecer à Uniceb pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado.